Sabe qual é o maior medo de todo investidor? É o tal do crash catastrófico do mercado. Aquele momento em que tudo parece desmoronar, em que a riqueza de uma vida inteira parece evaporar. Mas e se esse medo todo for um pouco exagerado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e entender por que as quedas de mercado talvez não sejam o monstro que a gente imagina. Para começar essa conversa, vamos viajar no tempo. Estamos em outubro de 1929. Irving Fisher, um dos economistas mais respeitados dos Estados Unidos, solta essa frase, cheio de confiança. Ele era uma autoridade e as pessoas queriam ouvir dele que estava tudo bem. E foi exatamente o que ele fez. Só que a história, como a gente bem sabe, tinha outros planos. 2 semanas depois, o mercado desaba, a quebra mais devastadora da história. O tal platô alto do Fisher virou um abismo, e a reputação dele, junto com a ideia de que ações eram seguras, foi para o buraco. É aqui que nasce o nosso problema central. O mercado é imprevisível. E essa história dramática nos leva direto para o nosso primeiro tema. A sabedoria popular diz que um crash é sinônimo de ruína permanente. Mas, será que é isso mesmo? Vamos dar uma boa questionada nessa ideia. Naquela mesma época do Fisher, um executivo chamado John Raskog deu um conselho totalmente diferente. Ele basicamente falou para todo mundo investir um pouquinho por mês em ações. Na época, isso pareceu uma loucura, uma imprudência. Mas vamos fazer um exercício de imaginação. E se alguém tivesse seguido esse conselho mesmo no pior momento imaginável? E aqui tá a pergunta de US$ 1.000.000. Imagina só o pior timing da história. Uma pessoa começa a investir, ali, religiosamente, US$ 15 por mês, bem no pico do mercado. Um instante antes da maior queda de todos os tempos. O que aconteceria com esse dinheiro? E agora, olha só que resultado impressionante. Depois de 30 anos, mesmo começando no pior dia possível e atravessando toda a Grande Depressão, a carteira de ações teria crescido para mais de US$ 60 mil. Agora compara. O mesmo dinheiro investido nos seguros títulos do governo teria chegado a só 7.500. 8 vezes mais. É isso mesmo. O retorno total das ações foi mais de 8 vezes maior que o dos títulos. 800% a mais. Quer dizer, quem ficou de fora das ações usando o crash de 29 como desculpa, acabou ficando muito, mas muito para trás. E olha, o exemplo de 1929 não é um caso isolado, não. Na verdade, ele aponta para um princípio fundamental: o poder de uma perspectiva de longo prazo quando o assunto é mercado financeiro. As crises financeiras, elas não são uma anomalia. Elas são, na verdade, uma característica dos mercados. A história mostra que, apesar desses baques violentos, o mercado sempre se recuperou e seguiu em frente. Cada um desses eventos parecia o fim do mundo na época, mas o tempo provou que não era. Para entender como esses ciclos funcionam hoje em dia, vamos dar uma olhada na crise mais recente e que marcou todo mundo. A crise de 2008 foi, sim, assustadora, mas ela não foi um raio em céu azul. Ela teve causas bem específicas que a gente consegue identificar. Entender isso ajuda a desmistificar essa ideia de que o mercado é só um caos sem sentido. A gente pode resumir a crise em 3 passos. Primeiro, as agências de classificação de risco deram notas altíssimas, os famosos AAA, para um monte de hipotecas que eram, na verdade, super arriscadas. Depois, os bancos usaram uma alavancagem absurda, pegando muito dinheiro emprestado para comprar esses ativos tóxicos. E aí, quando o mercado imobiliário virou, veio o choque sistêmico, um efeito dominó que quase derrubou o sistema financeiro do mundo inteiro. A palavra-chave aqui é alavancagem. Foi ela que fez a crise de 2008 ser muito, mas muito pior do que a bolha da internet em 2000. Sabe por quê? Na bolha.com, a perda ficou mais na mão dos investidores individuais. Em 2008, por causa da alavancagem, as perdas quase quebraram os próprios bancos, ameaçando o sistema todo. Tudo isso mostra que as crises têm causas externas, claro, mas existe outra fonte de risco, talvez até maior. E para entender isso, a gente precisa olhar para dentro. Porque, muitas vezes, o maior perigo não está lá em Wall Street, mas sim dentro da nossa própria cabeça. E essa frase resume perfeitamente o campo das finanças comportamentais. Nossos vieses, nossas reações de medo e ganância, tudo isso é, muitas vezes, mais perigoso do que qualquer volatilidade do mercado. E que armadilhas são essas? Primeiro, o famoso efeito manada. Sair comprando o que todo mundo está comprando, geralmente lá no topo. Depois, o excesso de confiança, que faz a pessoa negociar demais o tempo todo e acabar perdendo dinheiro com taxas e com timing errado.
Tem também o medo de realizar prejuízo, aquela empatite, que faz a gente segurar um investimento ruim na esperança de voltar para o 0 a 0. E por fim, o viés de representatividade. A gente acha que vê padrões onde não existe nenhum, tipo, essa ação subiu nos últimos 3 anos, então vai continuar subindo para sempre. O resultado de tudo isso junto, as pessoas acabam fazendo exatamente o oposto do que deveriam. Ficam eufóricas e compram no pico, e entram em pânico e vendem lá no fundo, travando o prejuízo. É um ciclo destrutivo movido pura e simplesmente pela emoção. Então, qual é a saída? Como se proteger não só do mercado, mas de nós mesmos? A resposta está em ter um manual, um plano de jogo disciplinado. A resposta é disciplina, e ela se resume a algumas regras bem simples. Primeiro, ter um plano de alocação claro, antes da emoção entrar na jogada. Segundo, e talvez o mais importante, seguir esse plano, aconteça o que acontecer. Pode rebalancear, claro, mas abandonar a estratégia no meio da tempestade, jamais. Terceiro, resistir à tentação de ficar operando o tempo todo. Estudos mostram, quanto mais se negocia, pior costuma ser o retorno. E por último, se conhecer. Entender os próprios gatilhos para saber como lidar com eles quando o pânico ou euforia aparecerem. No final das contas, o sucesso no longo prazo não tem a ver com ser um gênio que prevê a próxima crise. Tem a ver com construir uma estratégia sólida, disciplinada. Um navio forte o suficiente para atravessar qualquer tempestade que o mercado jogar no caminho. E é com essa reflexão que a gente encerra. Uma coisa é certa, vai ter outra crise. E outra depois dela. A história garante isso. A questão que fica não é quando, mas sim se da próxima vez quem investe vai estar preparado para enfrentar essa crise com disciplina e com a perspectiva correta.